Teve uma pessoa, isso eu li num livro americano, que ela chamou a enfermeira, contou sobre a experiência dela, e a enfermeira chamou a madre superiora, era um hospital religioso, e não sei se era a madre superiora, mas uma freira responsável, e ela falou, isso é coisa do diabo. Então, o que acontece? A pessoa se... Bom, felicidade, consciência, plenitude, presença, muitas dessas repercussões por conta dessas experiências de morte, como disse esse autor Sam, né? Ou EQM, ou experiências de quase morte. E existe também nos relatos que você gravou pessoas que relataram experiências boas e outras relataram experiências que não foram tão boas assim? Sim, e de novo eu queria relativizar esse conceito, porque eu acho que toda experiência é boa, sabe? É tipo assim, imagine, por exemplo, uma criança que faça uma coisa que o responsável, pai ou mãe, acha que ela não deva fazer. Então, o pai ou a mãe vai querer ensinar isso para a criança. E de que forma ela vai ensinar? Vai variar muito, mas, por exemplo, se ela estragou alguma coisa, sei lá, quebrou um telefone... Tipo meu filho, que pegou e quebrou uma TV de 50 polegadas. Nossa, isso ficou marcado, né? E é recente. Então, aí, vou dar um exemplo bobinho. Uhum. A criança pegou o telefone e quebrou de propósito. Aí eu falo para a criança, você precisa avisar tal pessoa sobre isso. Eu vou ligar para... não tem telefone. Não tem telefone porque você quebrou, então você vai precisar ir pessoalmente na casa dela. Então, é uma forma de relacionar o estrago que a pessoa fez à consequência. Uhum. Né? Então, eu estou tentando ficar bem fora de qualquer situação específica, mas eu acho que qualquer situação que é apresentada à pessoa fora daqui, eu enxergo isso como ela estar sendo cuidada para que ela aprenda. Sabe? Então, não existe uma coisa ruim. E outra coisa que isso... Veja só, eu não tenho verdade sobre isso. Eu estou aprendendo junto com todo mundo. O que eu tenho é percepção estatística. Sabe? Então, eu vejo o seguinte, que nunca alguém é julgado. Tem uma pessoa que, inclusive, desistiu de dar entrevista. Eu fiz a entrevista, refiz mudanças, mas a pessoa desistiu e eu sempre respeito, né? Perdão. Mas essa pessoa, ela se viu num certo momento que veio como que saindo de um buraco da parede, uma espécie de fumaça preta que se levantava, e ela naturalmente se levantou, fora do corpo físico, se levantou da cama e começou a ir para aquele lugar. Mas não é que veio alguém acorrentar, chicote, prender, não quero ir. Não. A pessoa foi naturalmente, como se ela soubesse que era para lá que ela devia ir. Isso é uma forma de ver. Tem uma outra forma de ver que é a seguinte, que também já ouvi isso, que quando a pessoa ela sai daqui e toma consciência do que ela de fato é e do quanto somos todos interligados, ela não aceita o que ela fez quando ela estava aqui. Como é que eu fiz o que eu fiz, se essa é a verdade? Então, essa falta de aceitação dela cria uma frequência, digamos assim, que a encaminha naturalmente para o lugar dessa frequência. Também por isso é importante a gente entender que não é importante só a gente perdoar os outros. É importante a gente aprender a se perdoar. Se as experiências de quase morte elas são tão comuns e que é o fato, e por que ela não é mais conhecida? Qual é a sua opinião sobre isso? De ela não ser tão conhecida assim em relação a
o tão comum que se parece, o que se apresenta, inclusive depois do desfibrilador? Eu até imagino que você saiba a resposta, mas é uma forma da gente falar sobre o assunto que é importante. A maior parte das pessoas que passa por uma experiência dessa, ao voltar ao corpo, inteiramente a essa vida física, ela comentou com quem? Pode ter sido com a enfermeira, com o médico, com o parente, com o amigo. Em algum momento ela comentou, em algum momento ela não foi bem recebida. Foi chamada, não, isso é alucinação, é feito do remédio, anestesia, ou teve uma pessoa, isso eu li num livro americano, que ela chamou a enfermeira, contou sobre a experiência dela, e a enfermeira chamou a Madre Superiora, era um hospital religioso, e não sei se era a Madre Superiora, mas uma freira responsável, e ela falou, isso é coisa do diabo. Então, o que acontece? A pessoa se retrai, porque, veja só, ela vai continuar vivendo com pai, mãe, os amigos não vão mudar, o trabalho não vai mudar, e ela não vai querer ser chamada de louca o resto da vida, então ela guarda para si. Então, isso, a internet viabilizou que esse assunto se propagasse. Então, as pessoas estão... Muitas pessoas que procuram o canal falam sobre isso. Uma delas, no e-mail, falou assim, olha, eu não quero dar entrevista, eu não estou interessado nem em falar para você sobre a minha EQM, eu só queria agradecer pelo canal possibilitar que eu me sinta uma pessoa normal. Então, tem isso, sabe? Então, é muito importante, não só com relação a isso, com relação a muitas coisas, que as pessoas percebam que elas não sabem. Sabe, assim, toda pessoa que é materialista, no sentido de achar que aqui é só matéria, precisa entender que ela não tem argumentos para provar o que ela escolheu pensar. É uma escolha, e eu respeito que ela fala como escolha, mas não como verdade. Né? Então, é muito importante que a pessoa abra os ouvidos. Não precisa acreditar, mas escute, considere. Aliás, num elogio ao Edson Amâncio, quando ele ouviu sobre o Pim Van Lommel, sobre esse artigo que foi lançado na The Lancet, foi quando ele se deu conta que ele próprio teve 3 pacientes que tiveram experiência de quase morte, que relataram para ele e que não caiu a ficha naquele momento. Porque a própria pessoa, quando vai contar, ela conta meio envergonhada. Não, eu vi umas coisas, assim, ela não chega, ela ensaia. Falar uma coisinha aí, dependendo de como é recebido ou não, ela vai em frente. Né? Tem um médico que é muito importante a gente falar dele também, que é o Sam Parnia. O Sam Parnia tem um livro, ele é cardiologista, ele trabalha na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele... Talvez a gente possa considerá-lo o maior pesquisador sobre experiência de quase morte no mundo hoje. E ele tem um livro chamado Apagando a Morte, Erasing Death, em que ele defende que a gente não use mais a palavra experiência de quase morte, e sim experiência de morte. Ele fala, na hora que você tem a morte clínica ali, morreu. Morreu. Aí é um processo de decomposição dos órgãos. Mas morreu. Qualquer coisa é uma volta da morte. Porque tem muita gente também que fala, mas o cara voltou, ele não morreu. Não, não é assim. Vamos repensar o significado das coisas, porque essa pessoa já está partindo do pressuposto de que a morte é uma coisa sem volta. Não, não é assim. É a coisa mais fluida. Então, quando a pessoa fecha a porta para um novo conhecimento, por causa de um apego desse a um conhecimento que ela nem tem tão forte assim, ela acaba impactando a própria possibilidade de ser feliz. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você vê que você está ligado a tudo, fica mais fácil ser feliz.
Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.